eu posso afirmar para você que a igreja sofreu perseguição do poder romano desde que o Império Romano apareceu. O Império Romano apareceu um pouco antes de Cristo, assim, eu estou falando como império, que a Roma nasceu no ano 700 a.C. Mas um dos primeiros imperadores foi Otaviano, que era sobrinho de Júlio César, e que se tornou como o nome de Augusto César. Então ele, como pagão, ele perseguia os cristãos. Depois o Império Romano se autodenominou cristão também. E os cristãos perseguiam os cristãos. E depois usou a religião e tem usado o sistema até hoje. Isso chama um sistema usado pelos romanos no passado, usou sobre a igreja na Idade Média todinha, ofuscando a Bíblia, tirando a Bíblia dos cristãos, matando cristãos através da Inquisição. Está sendo usado hoje e tem coisas infiltradas dentro da própria igreja adventista. Imagine você que eu vou falar uma coisa aqui. Nós temos um sistema que eu já ouvi falar de pessoas, isso aqui eu estou falando de estudos que eu fiz baseados aí, que eu já ouvi alguns palestrantes fazer. Tem esse Papa, ele é da doutrina, eu esqueci como que eles não botaram o nome de Inquisição agora, doutrina da fé, como é que chama? Santa Fé? São jesuítas. São jesuítas, exatamente. Eles estão infiltrando no meio do povo de Deus, se formando como teólogos e infiltrando dentro da igreja adventista para trazer heresias para dentro da igreja. Tá? Você se pasme, às vezes você vai ter pastor pregando dentro da igreja heresia, porque são coisas infiltradas que Satanás está infiltrando dentro da igreja. Isso acontece. É igual outro dia eu estava falando, por exemplo, hoje eu não tenho dinheiro para me estudar. Hoje eu estou estudando com muita dificuldade na faculdade de História depois de muito tempo. Mas quem tem dinheiro? É igual eu falo assim, quem que é o honesto? Pô, às vezes eu trabalho, me mato de trabalhar e não ganho dinheiro, mas às vezes um camarada que vende arma, trafica arma, vende maconha, vende droga, tem dinheiro sobrando. O que o cara vai fazer? Investe numa pessoa que está no mesmo sistema dele, estuda direito, forma um advogado, passa para juiz. E às vezes você vê um juiz e fala assim, nossa, aquele cara é juiz. Juiz formado por um bandido. Existe muito infiltrado no sistema. Formado para praticar injustiça. Praticar injustiça. Agora, como que o povo de Deus vai rebater isso? Ah, mas o pastor fala bonito. Ah, o irmão Alex fala bonito. Ah, mas não sei o que tem lá, fala bonito. Cadê o que está escrito? Cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Cadê o principal que o povo adventista deveria estar pegando? Cadê o principal? O está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas, igual eu estava falando ontem, a gente tem que parar de achismo e ideologia. Está criando uma plataforma dentro da igreja que pode ser perigosa. Estou falando isso, pode ser, não é que seja. A divisão. É muito bom, eu falei aqui sobre o ministério da mulher. Quando a mulher trabalha para ajudar a igreja. Agora, quando a mulher começa a trabalhar, excluir o marido, excluir os homens, ou vice-versa. Já pensou se a gente fazer assim, vamos fazer um ministério dos homens? Só que nós vamos trabalhar isolado das mulheres. Aí começa o departamento infantil. A igreja é feita para somar e não para dividir. Porque se surge uma ideologia, outro dia eu estava vendo um vídeo que criou até polêmica, de um cantor famoso da igreja, que deu voz a uma mulher que não é da igreja, falar uma ideologia feminista totalmente contraditória à palavra de Deus, falou coisas absurdas. Falou que Deus até não existe, que é uma barata, não sei o que tem lá. Alguns já viram isso aí, eu não vou falar nome porque eu não quero fazer propaganda. Ideologia de cantor famoso dentro da igreja. Cantor famoso. Vocês podem procurar saber aí. Cantor famosíssimo dentro da igreja. Aí eu fui parando para analisar onde tirou essa mentalidade. Eu não sou político, não estou aqui para fazer política não, mas uma mentalidade esquerdista, uma ideologia dentro da igreja, entrando coisas que não deveria. O que deveria entrar na igreja é a palavra de Deus, está escrito. Amém. Agora, eu falando a respeito dessas 7 cabeças aqui, eu gostaria de observar com vocês aqui, olha que coisa interessante. Quando você vai a Apocalipse 12,
você vê aqui no versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 o quê? Cabeça, 10 chifres, na cabeça 7 diademas. Então vamos lá. Ele tinha o quê? 7 cabeças, certo? 7 cabeças. Nas cabeças, 10 chifres. Agora aqui não especifica se é um chifre por cabeça, se é 10 chifres numa cabeça só, não especifica. Fala 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Só que quando fala aqui 7 diademas, é uma diadema por cabeça. Presta bem atenção aqui, ó, nesse detalhe para você ver. São uma diadema por cabeça. Quando você vai lá para o Apocalipse 13, lê lá no Apocalipse 13, versículo 1. Leia Apocalipse 13, versículo 1, para você notar uma coisa. Aqui fala assim, ó, vi emergir do mal uma besta que tinha o quê? 10 chifres e o quê? 7 cabeças e sobre o quê? Os chifres 10 diademas. Vocês notaram a diferença aí, alguma coisa? Notaram? Porque antes, no versículo 2, fala 7 cabeças e sobre as cabeças, cada cabeça uma diadema. E aqui no capítulo 3, versículo 1, fala sobre o que aqui? 10 chifres, 7 cabeças, na diadema estava onde agora? Um chifre. Olha que interpretação. O detalhe que você tem que analisar sobre o Império Romano. Isso aqui é um outro estudo que a gente tem que fazer. E eu não posso fazer agora com vocês que, se eu falar alguma coisa, que eu vou falar alguma coisa que eu não sei. São detalhes que você tem que analisar. Aqui, existe 10 chifres e sobre cada chifre, uma diadema. Eu estava até conversando com o Exame lá. Olha o que acontece. Impérios. Olha o Império Babilônico. Império da Babilônia. O Império da Babilônia é um império, mas teve vários o quê? Reis. Então a monarquia. O que o monarca usa? Uma coroa. Então quando eu me refiro assim a um Império Babilônico, eu sei que o Império Babilônico todos foram reis com uma coroa. Certo? Então o Império, se eu me referir ao Império Babilônico, mesmo que seja uma cabeça só, quando eu falo assim, uma cabeça com uma diadema, vamos supor que eu me refiro ao Império Babilônico. Eu sei que todos que conviveram no Império Babilônico conviveram com uma coroa. Agora, quando você vê os 10 chifres, você vê chifres com uma. Agora você estuda o Império Romano, você vai ver, por exemplo, que no Império Romano não houve só monarquia. E para quem entende isso, você vai ver que no Império Romano houve república. República, antes, quem governava lá eram os senadores. Era um outro tipo de governo. Quando você fala em Império Romano, aí você tem a ação de um governante com uma coroa. Mas antes, o Império Romano que reinava era a República Romana. República. Uma república não tem um monarca que é um rei. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos rei? Não temos. Quem foi o último rei? Dom Pedro II. Quando fala assim, república, o que aconteceu na república? O Marechal Deodoro lá da Fonseca lá foi lá, instituiu do cargo lá e sumiu lá. Nasceu a república. É um sistema totalmente diferente. Estou falando isso para vocês encaixar, para vocês verem como que é o sistema romano, que perseguiu a igreja de Cristo. A mulher é a igreja sendo perseguida. Mas vamos lá. No Apocalipse 12, versículo 4, fala assim, a sua cauda, aí já modifica a história. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aí conta a história de quem? De Satanás, que foi expulso do céu e atraiu a terça parte dos anjos. Para cada 3 anos, veio um mal e ficou 2 bons. Ele veio para a terra a fim de destruir quem está falando aqui? A Jesus. E destruir a igreja de Jesus. É isso que está querendo dizer o Apocalipse aqui. E aqui fala assim, ó, no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um varão. Na época da igreja, nasceu Jesus Cristo.
no início da igreja cristã, da era cristã, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para quem? Para Deus até o seu trono. Olha que coisa interessante, quem morreu? Jesus Cristo, na época cristã, e foi arrebatado para o trono de Deus. Isso é simples interpretação da profecia. Agora aqui está falando, Jesus nasceu, morreu e foi para o céu. Agora o que aconteceu com a igreja? No versículo 6 fala assim, a mulher porém fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante o quê? 1200 e o quê? 60 dias. Vocês lembram agora quando eu falei a respeito do Papa, no ano 538, quando você faz o cálculo, você diminui 1798, quando o Papa foi destituído do poder. Por 538, quando o Papa subiu o poder, passaram-se 1260 anos de supremacia papal, onde a Igreja Romana, vou dar o nome aos dois, hein? A Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os cristãos. O que aconteceu nessa época? Gente, a Igreja de Roma era responsável, ela se autodenominou responsável pela palavra de Deus. Vamos supor que um Alex bobinho da roça de Belisário chegasse lá, porque na época não tinha Bíblia como nós temos hoje, mas chegasse com um versículo da Bíblia, e o Papa falou assim, eu sou tal, eu sou Deus. Como ele se diz hoje, que ele não pode errar. O Papa não erra. A maior hipocrisia que existe é a maior mentira da humanidade. Que o Papa não erra, mas o Papa erra, que ele é humano. Vamos supor que nessa época aqui você chegasse com um versículo da Bíblia, e nós sabemos o que iria acontecer. Se você falasse assim, ó, eu não acredito nisso, eu acredito na palavra de Deus, o que aconteceria com você? Você era considerado herege na hora, e aí era mandado matar você na hora. O Coliseu Romano, fogueira, matava a sua família, porque eles se denominavam que eles eram autoridade. Durante 1260 anos, a igreja ficou escondida no deserto, por quê? Se não fosse aqueles valdenses, albingenses, aquele povo que era temente a Deus, e os cristãos daquela época se refugiavam nas montanhas, teria extirpado o cristianismo. A Igreja Católica matou milhões e milhões de pessoas na história. Isso eu falo claramente. Ah, mas você está acusando a Igreja Católica? Eu não. É a história que acusa. Se eles arrependeram ou não se arrependeram, vão ter que dar conta a Deus. Mas milhões de pessoas, eles enterravam mulheres vivas, crianças vivas. Se você for Galileu Galilei, só para vocês terem uma ideia, eles pensavam que o Sol que girava em torno que da Terra, numa época onde não havia tantos aparelhos de ciência. O Galileu falou que era a Terra que girava em torno do Sol. Ele sofreu uma pressão danada, foi considerado herege, entendeu? Eles tentaram matar várias pessoas que tinham posição diferente, porque a igreja falou que determinada coisa e ponto final. Eles batiam o martelo, acabou. Se não fossem os reformadores que estudaram a Bíblia, que a Bíblia foi preservada por alguns, e tivessem estudando e falado assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. E isso é fácil nos dias de hoje. Hoje a Bíblia está na casa de quem? De todo mundo. Isso é fácil de você ver, gente. Olha como é claro. Se uma pessoa pegar para estudar a Bíblia, eu falo com vocês com convicção, para estudar a Bíblia, ninguém para na Igreja Católica. Se for sincero, não para não. É só você estudar, você começa pelo domingo. Na Bíblia você procura de Gênesis, Apocalipse, só fala a respeito do sábado. Aí você vai lá, por exemplo, quando você fala sobre idolatria. Idolatria, você não pode adorar santo, não pode adorar ídolo, não pode adorar imagem. A Bíblia é de Gênesis, Apocalipse, falando contra idolatria. É simples, você vai lá e lê. Vai e lê a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é a mesma Igreja Católica? Essa Bíblia aqui, ela foi... Eu esqueci como é que eles fazem, rapaz.
traduzida o português por um padre, João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia que nós temos aqui, ó. Essa aqui, você pode ver na capa aqui, ó. Quem traduziu a Bíblia? Padre João Ferreira de Almeida. A Bíblia é clara. Conhece tudo. Ó, se você pegar e estudar, se um católico sincero tirar tempo para estudar a Bíblia, nós vemos histórias de adventistas que viraram adventistas depois por causa disso. Ué, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Vai na igreja lá, o padre rezando e tal. Até pode adorar a imagem. Onde está isso na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia? A pessoa que reflete, que tem uma fé racional, ela vai parar um pouquinho para racionalizar. Alguma coisa errada tem. Agora não... Gente, ó, eu quero que vocês me entendam, porque eu não posso sair disso aqui. Uma coisa é o sistema católico apostólico romano. Se vocês me perguntarem, eu vou falar muita coisa podre, tá? Outra coisa é o indivíduo como católico apostólico romano. Eu não posso ter preconceito, porque existe católico na igreja católica, às vezes melhor que eu. Vocês estão entendendo? Olha a diferença, eu quero falar com você. Católico individual é uma coisa. Muito católico, muita gente boa dentro da igreja católica, como indivíduo. São pessoas honestas que estão vivendo em cima da luz que eles têm. Certo? Mas quando receber a verdade, vão sair de lá. Por isso que o Apocalipse fala assim, sai dela o quê? Povo meu. Eu não posso condenar um católico sequer. Ó, o católico é esse cara. O católico é um indivíduo, um ser humano. Agora, se você me perguntar a respeito do sistema católico, aí vocês vão escutar coisas que às vezes o católico não vai querer escutar. Se você me perguntar, pode adorar ídolo? Não, está escrito que não pode. Deus detesta a idolatria. A coisa que Deus abomina é a tal de idolatria. Agora eu vou falar com vocês para ir lá fazer qualquer pastor da Universal chutar um ídolo, de forma nenhuma, isso é desrespeito. Isso é desrespeitar a pessoa. E a gente tem que fazer a separação, sistema católico com indivíduo católico. Que estão aí no mundo aí esperando ouvir essa verdade. Agora não venha me perguntar sobre o sistema católico. Se você não quiser escutar a verdade, que falar que o Papa, o sistema católico antigo, matou e manchou muitas pessoas covardemente, falo para uma multidão de pessoas me perguntar. Você está entendendo? Agora, como indivíduo, não. Como indivíduo, eu não posso condenar pessoa nenhuma. Agora, como sistema, nós sabemos que Satanás usou no Império Romano, usou os cristãos que autodenominaram cristãos como Constantino para introduzir heresias dentro da igreja e tem usado, tanto dentro da igreja nossa, quanto na igreja lá fora, coisas irresponsáveis para destruir o povo de Deus. E que nós vamos pagar por isso daqui a uns dias. Porque ou nós estamos com Deus e com a Bíblia, ou estamos com o mundo. Ah, mas aí eu não posso falar que vai ofender. Vocês vão me desculpar, vocês vão me perdoar. Eu estou posicionando. Os adventistas podem meter o pau em mim. Vocês estão entendendo? Ah, mas não pode falar, eu posso. Com a autoridade de um que estuda a história que está comprovada. Agora vamos chegar lá batendo, vou bater no fulano, falando mal de si. Mas eu tenho que esclarecer, é o que me perguntar. A igreja católica matou? Matou. Ah, o Papa pediu perdão lá ontem, problema do Papa, mas ele se arrependeu. Você vai ir para, por exemplo, um grande conflito, quando você vai estudar, aí você fala comigo. Aí eu acho que fala um grande conflito. O romanismo hoje é olhado com muito mais favor pelo protestante do que antigamente. Porque se você for falar com Martinho Lutero, se Martinho Lutero ressuscitasse hoje, o Wycliffe ressuscitasse hoje, João Hus, São Jerônimo, eles iam ficar pasmados. Eles iam olhar assim e falar assim, nossa, que amizade que vocês estão tendo com o sistema católico. Corrompido, corrupto, mentiroso. E vocês que são cristãos se associando com isso. Isso é claro e evidente. E vai haver uma separação. Por isso que vai haver sacudidura no meio do povo de Deus.
Porque hoje vamos associar, eu até falei ontem na igreja lá de Muriaé. No Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, a Ellen White falando sobre benevolência, ser muito bonzinho. Ser muito bonzinho. No Lar Adventista, ela tem um capítulo que ela fala assim: fugir do sentimentalismo como se fosse uma lepra. Nossa fé tem que ser racional. Tem hora que a gente não pode ser sentimental. Sabia? A pessoa fala assim: nossa, mas o cara é muito frio. Não é isso. É você ser racional. Você olhar assim: vão ser muito bonzinho. Bonzinho, então quer dizer, vamos supor, olha só o que eu estou falando. Uma imposição a respeito de guardar o domingo. Mas eu vou ser muito bonzinho porque eu não quero brigar com o meu irmão. Aí eu vou respeitar. Até determinado ponto, a Ellen White fala para a gente não entrar em contradição enquanto eles não obrigarem. Agora, se eles vierem me obrigar a impor, porque lá está falando de impor, imposição. E o sistema católico está impondo nas escolas, imagens. Olha só o que está acontecendo com nós hoje, irmãos. Eu sei que muita gente não gosta de escutar isso, mas olha só. Você vai no hospital, tem lá o quê? Uma imagem. Olha a diferença. Hospital público, pago pelos adventistas, pago pelos assembleanos, pago pelos batistas, pago pelos católicos. Um sistema, por exemplo, quando é um hospital que é do país, nós estamos num país laico. Isso não deveria existir. Isso não deveria existir. Numa escola pública, jamais determinados tipos de coisa. Mas existe. Porque os cristãos não vão falar não, que é a maioria, que você vai criar polêmica. Mas é errado. Eu tenho batido de frente e tenho sofrido com isso, porque minha língua, não sei se vocês olham agora pela minha língua, que tem hora que eu não aguento. Agora, uma coisa é você ter uma escola, por exemplo, a escola adventista. O que nós fazemos na nossa escola adventista? Uma escola particular. Lá no sábado nós paramos, certo? É uma escola particular. Quem quiser estudar lá, que estude. Ninguém é obrigado a estudar na escola adventista. Aqui em Muriaé nós temos uma escola católica que é Santa Marcelina. Eu já sei do sistema católico lá, eles adoram o ídolo, tem as missas deles, um direito deles. Se eu for estudar lá, eu já sei. É uma escolha minha. Agora, jamais deveria isso acontecer numa escola pública. Porque a escola pública pertence ao povo. Se é pública, é do povo. Não é da igreja católica, não é da igreja adventista, não é da igreja assembleia, não é de nenhuma igreja. Deveria haver uma separação que não existe no país. E os cristãos cruzam o braço e acham que isso é normal. E se eu for falar, amanhã ou depois, vocês vão ver metendo a pau em mim. Porque eu estou falando direito meu. Se me der a oportunidade lá, eu vou falar. Isso que acontece nos dias de hoje. Então nós, como igrejas, deveríamos nos preparar, voltar mais para a Bíblia e saber que ser muito bonzinho, muito sentimental, vai levar muita gente para o inferno. Nós devemos ser cristãos. E ponto. Cristãos. Fazer o que Cristo fazia. Ponto. Mas eu vou ser muito bonzinho. Aí eu vou só terminando aqui o raciocínio. A Ellen White fala no Patriarcas e Profetas, página 554, eu estava lendo ontem. Benevolência, ou seja, você ser bom, mas você não ser justo, que tem como, não é bondade, é fraqueza. Olha o que ela fala lá. Você ser bom, mas você não ser justo, você não está sendo bom, você está sendo fraco. O seu filho está fazendo a bagunça que for. Mas eu vou ser bonzinho com meu filho. Vou ser bonzinho para ele. Mas você está sendo justo? Será que seu filho está fazendo certo ou errado? Você está agindo de forma justa com seu filho? Porque a Bíblia fala que a vara também corrige. Aí se eu não faço a justiça, o que eu estou sendo? Eu estou sendo bonzinho? Não, eu estou sendo fraco. Na igreja a mesma coisa. Eu sou diretor ou tenho uma posição na igreja. Mas vamos passar a mão sobre isso aqui e deixar aquilo ali de lado. Eu estou sendo bonzinho por um lado, mas eu estou sendo fraco por outro. E o erro continua e atropela um em cima de outro. E muitas coisas acontecem na igreja por falta de pulso. Não é você ser mau, é você não ser injusto. Porque há uma diferença entre cristão
Mas olha só como que a Bíblia chama nós. Como que a Bíblia chama o povo de Deus? De cristãos o quê? Justos. Vocês já viram isso? Mas quem que são os cristãos? Como que vocês são relacionados na Bíblia? Os justos. O que é justo? Faz vontade de Cristo. Faz vontade de Cristo, faz justiça. Agora, tem como um cristão ser cristão e injusto? Tem um livro, parece que é uma mensagem que fala nesse dia de White, que Deus precisa nesses últimos dias de homens capacitados para chamar o pecado pelo nome. Exatamente. Não desfazendo assim, estardalhaço, porque tudo tem o seu devido equilíbrio. Isto é, eu tirei para mim assim, se eu roubo, como eu vou falar contra o roubo? Eu não posso falar contra o roubo. Se eu faço outra pessoa pratica do tempo, eu não falo contra o tempo. Exatamente. E Deus precisa de homens consagrados que têm sua vida entregue na mão do Senhor Jesus para que ele possa falar aquilo que ele vive. E sendo justo.